Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia e a análise dessa semana é de um filme sobre o sol da Toscana. Por que eu escolhi esse filme? Por conta da mulher e o medo de amar, o medo de se relacionar depois de uma grande decepção. E a nossa Frances, ou Francesca, como ela é chamada na Itália, passou por um divórcio onde ela sofreu muito, uma desilusão, e o quanto isso reverberou depois na vida dela até que ela conseguiu se reconstruir. Mas vamos do início, né? Ela é uma escritora, começa ela numa festa, né? Ela é crítica de livros de outros escritores. Então começa ela casada com um cara que não está ao lado dela durante a festa, um homem que está escrevendo o seu próprio livro, e até que ele venha ter algum êxito, algum sucesso, o que acontece? Ela está bancando, ela está sustentando esse homem. O que isso mostra para nós? Que ela é uma guerreira, uma mulher que assume as responsabilidades dentro do relacionamento e deixa o homem nesse lugar, né? Nesse lugar de filho, nesse lugar de maturidade, nesse lugar de infantilidade. Porque não importa qual o período que esteja passando, casamento é sobre dois adultos que trabalham, que contribuem na relação. Então ele simplesmente estava estudando para escrever o seu livro, tá? E aí ele pede o divórcio e ainda, como se não bastasse ele estar traindo ela, ele ainda quer os bens dela, que como ela que tem o dinheiro, como ela que ganha o dinheiro, ele quer então parte dos bens dela. E ele leva tudo, né? A gente vê ela ali saindo e deixando todos os móveis para trás. A única coisa que ela leva é a caixa com os livros. Ou seja, esse divórcio, essa separação lhe custou tudo, tudo emocionalmente, tudo aquilo que ela tinha fé no amor, que ela acreditava nos homens. E ela vai morar o quê? Num lugar de apartamentos de aluguéis rápidos, né? De curtos períodos de contrato de locação, porque é algo temporário. Eu quero que você imagine que cada casa representa a identidade dela, ok? Inclusive, quando você sonhar aí com casa, ela representa a sua identidade na maioria das vezes, ok? E aí o advogado dela, na hora do divórcio, diz pra ela, olha, você vai superar, um dia você vai ser feliz de novo, tá? E aí ela vai com as amigas dela, e nessa vida de autoabandono, de desleixo, a gente vê a forma como ela, as roupas que ela veste, o jeito dela se portar. Aí a amiga dela fala assim, olha, chega um momento que a gente tá numa encruzilhada da vida que a gente precisa tomar uma decisão, né? Ou você nunca vai se recuperar, vai ficar vazia para sempre. É preciso definir um caminho para seguir. Então a mulher, às vezes, ela sofreu tanto com um homem, ou com alguns homens, que ela entra num estado de eu não quero amar, eu não quero me relacionar, ela se abandona, ela se deixa, ok? Então ela vai e as amigas dela, que estão ali também numa relação, inclusive uma delas fica grávida, elas são um casal, dão para ela uma viagem para Toscana. Dão para ela uma viagem de lua de mel, que era para elas, né? E ela, então, a primeiro momento ela não quer ir, mas então ela decide ir. Tá? E ela aí chegando lá, ela encontra aquela mulher bonita na feira, que aquela mulher, a gente tem um arquétipo de quem? Da amante. Se você olha ela ao longo do filme, é essa mulher sexy, essa mulher sensual, essa mulher que tá sempre com um homem flertando ali na fonte ali, toda sexy, sensual. Então ela nunca desacelera, né? Ela nunca bota o pé no freio, ela tá sempre nesse lugar da sedutora, aquela que vive em prol do prazer, ok? E aí essa mulher fala para ela sobre a Vila Bramazzoli, uma vila de mais de 300 anos, e ela então, por acaso, que não tem nada por acaso, ela para na frente dessa vila e decide descer com a mala ali, e decide falar assim, não, eu vou olhar isso daqui. E chega lá, é o quê? É uma casa abandonada, cheia de entulhos, é uma casa suja, cheia de insetos, cheia de mato, é algo completamente abandonado. Eu quero que você olhe para essa casa e imagine que essa casa representa ela, o interior dela, aquele estado de autoabandono que ela estava vivendo, cheia de entulhos. O que é esses entulhos? As dores do passado, tá? Suja, cheia de insetos, porque ela, depois do divórcio,
ela foi se abandonando, ela foi se largando, ela foi se deixando, foi se desiludindo, a tristeza foi tomando conta dela. E a gente percebe isso na conversa que ela tem com o advogado. E aí você pode falar assim, mas como assim, Eliette? Né? A gente percebe que depois, lá na frente, quando ela encontra com aquele rapaz lá, o nome dele tá aqui na frente, quando ela encontra com aquele rapaz, gente, esqueci o nome dele aqui agora, eu tô procurando. Mas ela muda completamente, né? Então a gente percebe que nesse momento que ela chega na vila, ela tá vivendo esse autoabandono, ela tá vivendo tudo isso. E ela precisa de quê? De um tempo, de se reformar, de se reavaliar. E aí aquela torneira seca, lembra que eu falo para vocês que uma mulher com seu feminino ferido, ela é seca, ela é árida e nada vive ali? Então no início aquela torneira não sai nada daquela torneira. Tá? No início aquilo ali é só um matagal, é tudo abandonado, é tudo seco, é tudo morto, é tudo sem vida, é tudo destruído. É assim que ela está se sentindo nesse momento da vida dela. Mas à medida que ela vai e que ela decide, fala, não, vou reconstruir isso aqui, eu vou reformar isso aqui, eu imagino que isso aqui vai ser um lugar onde vai ter um casamento, vai ser um lugar, uma casa cheia, vai ser um lugar com vida. Tá? Então ela contrata os empreiteiros, que o primeiro é uma piada, né? Aquele cara galã ali, sedutor, querendo seduzi-la. O outro chega e fala, bom, tem que explodir tudo, que isso aqui não tem recuperação. Até que ela encontra um que é o que ela contrata. E aí, gente, é necessário que a gente cure os nossos vínculos. Vínculos são relacionamentos, são formas de se relacionar. E a gente começa pelo possível, a gente começa pelos amigos, a gente começa pelos pedreiros, que foi isso que ela fez, né? Foi fazendo ali essa reconstrução desse relacionamento. Foi aprendendo um novo idioma, porque ela estava na Itália e não falava italiano. Então ela foi aprendendo um novo idioma. Na terapia eu falo para as mulheres, você precisa aprender um novo idioma. O idioma do amor, o idioma da paz, o idioma da felicidade. Você precisa aprender a ser uma nova mulher, ok? Então ela vai fazendo isso, vai fazendo novos laços, novas amizades. Ela tem momentos de tristeza, de dúvida, de solidão, de falar, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso? No processo a gente tem dúvida, nesse processo de reconstrução vai bater mesmo a dúvida, tá? E aí ela tem uma conversa muito profunda com o advogado, que ele é um bom moço, né? Ele representa aquele masculino bom, aquele homem de família, aquele homem leal. Divórcio não mata com uma bala no coração ou acidente de carro. Mas quando alguém que te diz que te amaria até que a morte nos separe, diz pra você, eu nunca te amei. Isso deveria matar na hora, pois é difícil acordar dia após dia e se perguntar, como eu não percebi? Como eu não vi? Eu devia ter visto, mas eu tive medo de ver a verdade. E o medo nos deixa idiotas. O amor é cego e eu não quero ser cega. Na verdade, eu diria aqui que o feminino é cego, o feminino adoecido é cego, porque a gente sabe, a gente sente. Na verdade, nós temos uma intuição muito forte, mas quanto mais ferida está uma mulher, mais ela ignora a sua intuição. Então ela diz o processo de morte que ela estava vivendo, morte das ilusões, morte de ter que se refazer, morte de precisar se reconstruir, de lidar com a mentira. Mentira que? De um homem que está em casa, dorme, acorda. Quantas mulheres, o cara é músico, o cara tá desempregado, o cara é isso, e a mulher fica na proteção. Não, ele tá passando por é só uma fase. Não, ele bebeu, mas foi só hoje. Não, sabe, a gente precisa acordar e despertar e falar, não, ele é um folgado. Não, sim, ele tem problema com vício de álcool. Não, ele é agressivo. A gente precisa abrir os olhos e começar a contar a verdade para nós mesmas, ok? E aí ela olha para tudo aquilo e fala assim, para que cuidar de tudo isso? Para que reformar tudo isso? E se eu não tiver ninguém para compartilhar? Sabe? Quantas mulheres vêm para terapia, faz constelação e fala, eu não vou encontrar ninguém nunca. Duvida. Aí o advogado ali, aquele masculino acolhedor, o masculino saudável, ele é acolhedor, ele é amoroso, ele é protetor. Então aquele advogado diz para ela que se construiu uns trilhos entre os Alpes e Veneza, mesmo sem trem.
porque sabia que um dia ele viria. Era necessário ter fé para acreditar. E nós vemos ali ao longo do filme que ela vai resgatando a sua fé, vai resgatando a sua espiritualidade, ali no caso com a Maria, né? Eu não anotei o nome da santa, mas ela se conecta com aquela santa que está ali na cama dela, que ela acredita que protegeu ela naquele momento daquela tempestade. Então, essa conexão de que existe algo maior, que o milagre vai acontecer na minha vida, que eu sou guiada por algo maior, isso vai fazendo com que ela vá se reconstruindo, mesmo que pareça impossível encontrar um amor, tá? Então aquela que é amante, que tem um arquétipo da amante, fala para ela, nossa, você é sempre triste, parece um buraco negro. O passado está destruindo o seu presente. E é assim que vive uma mulher com seu feminino ferido. Uma mulher que desacredita por conta de uma dor do passado, por conta de uma questão do passado. Ela não tem futuro, porque o passado destrói o presente dela e, consequentemente, a construção também do seu futuro, tá bom? E aí ela sai, então, dali, e a moça ainda, essa então é o arquétipo da amante, fala, como você vai ser feliz sempre triste, tá? E ela fala assim, vai arrumar sua casa, vai? Ou seja, vai arrumar sua identidade, vai arrumar você mesma, vai cuidar de você, vai olhar para você. E ela vai, desce aquele lustre, que é quando ela consegue, Marcello, achei o nome aqui, o Marcello, quando ela, gente, o galã, né? O Marcello é o galã. Então ela encontra ali fugindo daqueles homens, porque os homens a vê, os homens a acham interessante, mas o que ela faz? Ela foge dos homens. Mas aí ela faz o quê? Ela se agarra ali ao Marcello para se livrar daqueles homens, e ali ela tem então uma noite de amor. E aí depois dessa noite de amor ela fica o quê? Eufórica, viva, feliz. Ela se sente viva, se arruma, se maquia, mas ainda assim ela foge do Marcello, ela sabota essa relação. Ele até vai até a vila, mas os dois nunca se encontram, os dois nunca têm tempo, porque ela está tão ocupada vivendo a vida da amiga que acabou de separar, a vida não sei de quem, os problemas de um dos empreiteiros. Ela está vivendo a vida de todo mundo, menos a dela, né? Porque a guerreira é isso, ela está cuidando dos outros, salvando, resolvendo os problemas dos outros, mas ela não olha para ela. Então, nós olhamos também um outro casal ali, que são os pais da adolescente que quer se relacionar com o rapaz que é polonês e os pais não querem aceitar. Eles falam, então, não tem como ser feliz. Ela fala assim, mas vocês estão casados há tanto tempo. Ela fala assim, mas a gente só briga. Nosso casamento é um caos. Sabe, as pessoas às vezes estão casadas e vivem como verdadeiros inimigos. Então ali naquele filme nós vemos vários relacionamentos, tá? E nós percebemos também toda a dor dela em relação aos homens, porque ela é crítica de livros e todas as críticas dela aos homens é extremamente agressiva e destrutiva. Quando nós vemos ali que ela vai lá e conversa com os pais, né, dessa moça, para que autorize ela a acreditar no amor, autorize ela a casar, aí o casamento acontece na casa dela. Assim como ela sempre sonhou, a casa dela cheia de gente, cheia de amigos, o casamento acontecendo. E aí nós vimos uma casa o quê? De seca a florescimento. Nós vimos uma casa que estava destruída, uma casa bela e florida. Aquilo representa ela florescendo nas amizades, nas relações, nas coisas. E quando ela está realmente pronta, ao invés de um Marcello, um galã, aparece para ela um daqueles homens que ela atacou, que ela criticou, que ela diminuiu, e ela termina o quê? Ao lado desse homem. Ao lado desse homem que um dia para ela era alguém que ela colocou para baixo. E quantas vezes um homem aparece na vida de uma guerreira, mas ela não consegue encontrar valor nele, porque tudo que ela consegue olhar para ele é com um olhar de crítica por conta de tudo que ela viveu. E aí aquela torneira que antes estava seca, jorra água, jorra a vida. Então, quando uma mulher decide viver uma reforma, sair de um deserto, ela vai florescer e vai jorrar vida em todas as áreas, em todas as formas de se relacionar. Porque no fundo, o que nós queremos é nos relacionar, é amar e ser amada em todos os níveis. Eu espero que você tenha gostado desse filme, compartilha com uma amiga e a gente se vê na próxima análise.